Boa noite a todos. Né? O espaço é agradável, acho que para a gente conversar um pouquinho. A gente acabou de ouvir um pouco falar sobre a questão dos desafios da gestão de pessoas e dos esforços aí que o Senac tem conduzido, né, para tentar, de fato, trazer resultados que sejam efetivos para o setor. Fiquei muito feliz com um dado ali que eu não conhecia, que é a preocupação do turista com a questão ambiental, né? Essa preocupação que o turista traz, antes, inclusive, da questão gastronômica, com a questão ambiental. A gente vê, de fato, que há uma mudança de percepção da população acerca das suas demandas, dos seus desejos, do que é esperado e do que a gente está oferecendo, né? Não adianta mais a gente só oferecer o produto bonito na prateleira, achando que a gente vai enganar o consumidor, porque esse consumidor hoje ele não vai ser enganado tão facilmente mais. A gente vai bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre 3 temas. São temas bastante amplos, então eu vou tentar, de alguma forma, construir aqui um caminho, né, para a gente saindo, então, da perspectiva das redes, passando pela sustentabilidade e chegando numa perspectiva de turismo sustentável. Então, esse vai ser aí um pouquinho do nosso papo de hoje. Me apresentando, meu nome é Fábio Miller, eu sou graduado em Administração de Empresas, tenho uma especialização em Organização de Estratégias, mestrado em Sistemas de Gestão e sou doutorando em Ciências Políticas no IUPERJ. E estou diretor executivo do CIEDES. O CIEDES é uma ONG, que é o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Rapidinho falando quem é o CIEDES. O CIEDES tem 15 anos, foi fundado em 1998. A gente trabalha articulando parceiros estratégicos para promover redes para a prosperidade. Então, a gente atua com uma diversa gama de parceiros, entre parceiros nacionais, parceiros internacionais, parceiros públicos, parceiros privados, na promoção de ações que promovam a prosperidade, que promovam, então, uma vida melhor para todos. Essa é a nossa visão de 2020, né, que é essa questão de redes para a prosperidade. Interessante aqui chamar a atenção para o que a gente entende por prosperidade. Então, prosperidade, de acordo com essa definição que a gente trabalha, que é da UN Habitat, a gente trabalha com 5 principais aspectos, que é a questão da produtividade, do desenvolvimento da infraestrutura, da equidade e da inclusão social, da qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental. Ou seja, não é uma prosperidade que está focada única e exclusivamente na questão da riqueza, na questão da geração de renda, de divisas, mas uma prosperidade muito mais ampla. Esse sou eu. Esse sou eu que vos falo. Mas então, como estávamos falando, que trabalha então com 5 principais aspectos e que incluem, para além da questão da produtividade, para além da questão da renda, a questão da infraestrutura urbana, a questão da equidade social, a questão da sustentabilidade ambiental. Ou seja, o conceito de prosperidade hoje que se trabalha é um conceito muito mais amplo. É um conceito muito mais amplo, muito mais ampliado do que o conceito anteriormente trabalhado de prosperidade, que era um conceito onde a gente focava exclusivamente na dimensão da renda. E aqui, esse dado, esse material, chama atenção para uma questão que nos toca muito, que é o cenário que a gente vive de injustiça, de criminalidade, de violência, de pobreza, de fome. Não dá mais tempo para nós ficarmos procurando culpados, responsáveis ou salvadores da pátria. Não há mais tempo para isso.
Não dá para a gente dizer, a culpa é da prefeitura A culpa é da empresa B, a culpa é da ONG C. Ou, quem vai nos salvar é o prefeito X, ou a empresa K. Não existem culpados ou salvadores. Todos nós estamos envolvidos nessa matriz. E precisamos nos corresponsabilizar pelos resultados desta matriz. Precisamos estar juntos, pensando como é que juntos, sociedade civil organizada, poder público, empresas privadas, caminham para um objetivo comum. Exatamente isso que eu estava falando. E só vamos conseguir sair desse lugar, dessa apatia, desses problemas, se nós entendermos que a ação entre poder público, empresas privadas e sociedade civil organizada, ela precisa ser feita sob uma lógica dialogal, uma lógica de diálogo e sob a perspectiva da complementariedade e não da substituição. Não é papel do Estado fazer a responsabilidade da empresa, não é responsabilidade da empresa fazer o papel do Estado, não é responsabilidade da ONG fazer o papel do Estado. Entretanto, esses atores podem sim pensar o que temos de potencial, o que há de melhor no meu setor que pode contribuir, que pode, junto com o outro setor, construir uma solução para esse problema que nós vivemos. E aí Capra, que é um autor que eu gosto muito, ele veio trazer para a gente essa reflexão que é incrível e vale a pena lê-la. A questão principal não é uma questão tecnológica, não é uma questão de desenvolvimento tecnológico, não é pensarmos em novas máquinas, em novas estruturas. A questão não é essa. A principal questão é política. O grande desafio do século XXI é a mudança do sistema de valores que está por trás da economia global, de modo a torná-lo compatível com as exigências da dignidade humana e da sustentabilidade ecológica. Ou seja, ou nós mudamos os nossos padrões, ou nós mudamos os conceitos em que as nossas vidas foram firmadas, em que as histórias das empresas, do poder público e da própria sociedade civil organizada foi firmada, ou nós tendemos a uma falência geral deste sistema. Eu não vou dizer aqui que o sistema capitalista está falido, que isso é mais do que lugar comum. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as construções, as modelagens que foram apresentadas como alternativas se mostraram de alguma forma muito frágeis, mas que é preciso que cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, na nossa vida da nossa organização, na vida da nossa empresa, no nosso exercício político, que nós revejamos nossas posições e nossas formas de agir. Isso é fundamental e é imprescindível. Isso aqui é um material bastante interessante para a gente poder fazer essa reflexão. Até bem pouco tempo atrás, quando nós olhávamos para as organizações estavam no centro do mundo, né? Como se o mundo fossem as organizações, como se tudo girasse em torno das organizações. Então, quando olhávamos para um cenário, víamos lá no meio as organizações. E ali, em volta dela, esses stakeholders, esses públicos interessados, o governo, os acionistas, os públicos internos e os consumidores. Isso mudou um pouco, né? Novos atores apareceram nessa trama. Descobrimos que antes, se pensávamos que os stakeholders eram aqui só 4, temos muito mais gente nessa trama. Tem as comunidades, tem a comunidade que está do lado da minha empresa, que está do lado do meu hotel, que está diretamente ligada. Tem os grupos religiosos, tem o pessoal do meio ambiente, que faz uma pressão tremenda. Tem o pessoal do setor privado, tem os sindicatos, tem a imprensa que tem um poder mobilizador muito grande. Quer dizer, vários outros atores surgiram nessa trama. Entretanto, ainda com a organização no centro. O passo que nós precisamos dar
rapidamente e efetivamente, é tirar a organização do centro e trazer para o centro a sociedade e o planeta. No centro não estão as organizações. No centro não estão as empresas. Nós não estamos aqui, a nossa motivação principal de existência não é a manutenção das empresas. A nossa motivação de existência é a criação de uma sociedade melhor, é a manutenção de uma vida com qualidade, com equidade social para todos e que todos possamos viver aquela prosperidade que eu apontava lá no início da fala. E a organização, sim, ela está presente. Ninguém está aqui demonizando ou negando as organizações, mas ela é mais um dos elos desta trama. E ali, no vermelhinho, aparece um novo elo, que é uma perspectiva que a gente também tem que pensar que são as gerações futuras. Até bem pouco tempo atrás, nós tratávamos a terra achando que teríamos terra para o resto dos tempos. Hoje em dia já sabemos que não é assim. Os recursos são finitos. Se nós não cuidarmos, vai acabar. E depois que acabar, galera, babau. Então, ou nós agimos enquanto organizações, enquanto poder público, enquanto sociedade civil organizada rapidamente nessa perspectiva, ou podemos ter que enfrentar seríssimos problemas rapidamente. E aí, para isso, a gente traz um conceito aqui do professor Monteiro, que é a questão da cooperatividade sistêmica. O que é a tal da cooperatividade sistêmica? Está bastante ruim de ver, né? Porque o vermelho no preto não ficou bom. Eu sou flamenguista, quis trazer ali uma coisa etnográfica, mas não funcionou. Mas bem, a gente tentou, pelo menos, né? Pois é, né? Se eu fosse vascaíno, vamos ter que esperar, vamos ter que... Fluminense, talvez, né? Vermelho e verde, ia ficar bom, né? Pois é. Mais preto, né? Mas a cooperatividade sistêmica, então, ela está justamente relacionada a esse grau de interação desses atores. Quando nós percebemos que, apesar de diferentes, apesar de termos cada um de nós o nosso nicho, podemos sim atuar para um objetivo comum. Podemos sim juntar nossas forças, juntar nossos potenciais para pensarmos no objetivo juntos lá na frente. Podemos pensar qual que é a grande questão, Búzios. A gente estava vendo aqui as questões turísticas, as questões dos desafios que o turismo de Búzios enfrenta. Como é que a sociedade civil organizada, o poder público e as empresas se juntam para enfrentar essas questões? Porque hoje o que a gente acaba vendo muitas vezes são ações fragmentadas, né? Vai lá o poder público, investe na questão da educação. As empresas privadas, ligadas aos seus interesses, investem na questão da mobilidade. E a sociedade civil organizada investe lá na questão do meio ambiente. E aí a gente fragmenta todo o investimento. Uma ação que podia ter um impacto X, vai ter um impacto muito menor. Se a gente se juntasse, se a gente colocasse esse potencial que a sociedade em rede tem, com vistas a esse objetivo comum, o resultado poderia ser muito mais efetivo. Então, esse novo pacto que a gente está falando aqui, né, que exige essa revisão da relação entre esses atores. Exige revermos os nossos lugares e os nossos papéis. Exige entendermos que precisamos, sim, atuarmos colaborativamente, mas não numa perspectiva de substituição, e sim numa perspectiva de complementariedade. E existe também a disposição de entendermos que muitas das vezes vamos ter que eleger prioridades que parecem que brigam com o mercado, né? Aí a gente muitas vezes vai pensar assim, nossa, mas isso aqui está contra o desenvolvimento econômico da região. Opa, peraí, como é que é isso? Como é que funciona essa coisa? Mas precisamos pensar, de novo, qual o nosso propósito? Para que nós vivemos? Eu tenho tentado, aí, no meu percurso de estudos, de reflexões, muito pensar sobre isso. Para que nós estamos aqui?
Para que nós saímos das nossas casas hoje? Eu vim lá do Rio para compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Para que estamos aqui? Essa é uma pergunta, gente, que a gente precisa se fazer todo dia. Para que eu levantei hoje? O que eu quero da minha vida hoje? O que a gente quer de Búzios ano que vem? Se for só enriquecer, se for só ganhar dinheiro, e aí tem um autor ótimo, que fala, Aktuf, é um autor, ele diz assim, se o único objetivo da vida fosse ganhar dinheiro, era melhor que nós ensinássemos aos nossos alunos a serem mafiosos, porque isso dá dinheiro com certeza. E é verdade. Se o objetivo da vida fosse só ganhar dinheiro, a gente tinha que ensinar a galera a ser mafioso. Não é essa a onda. O objetivo da vida não é só esse. O objetivo da vida é muito maior, é muito mais amplo, é muito mais bonito, é muito mais encantador. E é esse convite que a gente está trazendo essa reflexão. Hoje, a gente vê muitas das vezes, né, essa confusão entre os setores. Né? A sociedade civil que entra dentro do Estado, assumindo o papel do Estado, o Estado que entra dentro da empresa, a empresa que entra no lugar do Estado. E justamente o que a gente propõe é uma revisão disso, onde todos esses atores atuam numa perspectiva complementar. Esse novo pacto, ele tem algumas características. Primeira coisa é a formação de redes. Como é que a gente forma redes em direção a objetivos comuns? O segundo é reconhecer interdependência. Isso é uma coisa interessantíssima. Precisamos entender que o que eu faço aqui em Búzios afeta o cara lá na França. O meu comportamento hoje de manhã, quando eu acordei, ele está totalmente conectado com um sergipano. A forma com que eu conduzo o gerenciamento do meu hotel aqui em Búzios está totalmente ligado ao que acontece na Amazônia. Nossas ações não são isoladas. O que eu faço não acontece só no meu microcosmos, mas atinge um todo. Atinge a uma sociedade muito maior, a um espectro muito maior. Identificação de complementariedades. Como é que a gente se soma? Aonde é que a gente pode se somar? Aceitar a diversidade, respeitar a identidade, porque esse é um grande problema também. A gente acha que para estar perto do outro, o outro precisa ser igual a mim, pensar igual a mim, falar igual a mim. Não, não precisa, gente. O outro é diferente de mim, o outro tem as suas características, a característica do governo é uma, a característica da empresa é outra, a característica da sociedade civil é outra, mas nem por isso a gente precisa se excluir. A gente precisa dizer que somos inimigos, ir para o campo de batalha. Isso obrigado, Ricardo. Não é necessário, a gente pode sim aceitar essa diversidade, aceitar a nossa identidade, entender que somos diferentes, preservando as nossas autonomias. Ou seja, cada um de nós tem uma característica e podemos construir coisas juntos, temos lugares bem marcados, mas podemos crescer nesse caminho. Talvez aí esteja o maior desafio, que é como construir confiança. Como construir confiança numa sociedade onde a gente vive com tanta desconfiança do outro. A gente desconfia do vizinho. Como é que vai conseguir criar confiança num outro ator que tem esse poder todo? Então, assim, esse é o nosso desafio, exercitar essa confiança, criar esses elos de confiança dentro das redes. E criar modos democráticos de regulação, ou seja, redes que também se regulem democraticamente e que tenham foco na convergência, aquilo que eu falava anteriormente. Bem, vou passar rapidinho aqui, por causa da questão do tempo, mas o que eu acho que é mais importante é, esse último, as redes podem e devem envolver e promover relações que sejam interpessoais, interorganizacionais, intergovernamentais e intersetoriais. Muitas das vezes, quando a gente pensa em rede, a gente acha, vamos fazer uma rede só de amigo, né? Aí é fácil, né, galera? A gente faz churrasco, não faz rede, né? Porque é preciso juntar também esses entes diferentes.
entes que têm posicionamentos diferentes, até para a gente construir esse lugar novo a partir da percepção de todos e não de um único ponto de vista. Eu vou passar um videozinho, é rapidinho, são 4 minutos, que vai trazer um pouco para a gente essa perspectiva. Eu acho que a gente vai entrar por aqui, que ele vai funcionar melhor. Eu gosto muito desse vídeo. Quando a gente vê o estorninho lá sozinho, né, e imagina, o gavião facilmente poderia pegá-lo. Mas ele junto... Opa! Tudo bem que a gente gosta, mas não precisa passar de novo, né? Exagero.
eles juntos criam um movimento que confunde o predador, o gavião, e faz com que eles consigam sobreviver. Eles juntos conseguem se proteger do frio. Eles juntos, apesar de estarem voando numa velocidade incrivelmente rápida, em direções opostas, eles não se chocam. A natureza, a gente tem muito a nos ensinar. Está tudo aqui. Está tudo ensinado, está à nossa volta. É só abrirmos os nossos olhos para vermos. Os aprendizados estão dados. Às vezes a gente fica criando questões demais, buscando verdades absolutas. Os aprendizados estão dados. A natureza é sábia. Ela sabe como cuidar das coisas. Precisamos aprender com ela continuadamente. E aí justamente é isso que a gente quer mostrar, né? Sair desse modelo de relacionamento independente, aonde eu quero crescer, eu quero ganhar hoje, eu preciso ser soberano, eu preciso ser dono, para entender que hoje a gente tem um relacionamento interdependente. É uma relação de ganha-ganha, são resultados intangíveis, mas eles são duradouros, eles continuam. E muito mais do que conflitos nós temos é paz. E aí surge então, né, lá em 1987, esse conceito, que é o conceito lá do desenvolvimento sustentável. Ele aparece nesse documento, Nosso Futuro Comum, que dizia que a humanidade tem condições de promover um desenvolvimento sustentável que satisfaça as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, como é que a gente revê o nosso modelo, nosso sistema de consumo, para que a gente garanta o atendimento às nossas necessidades, mas não comprometa o atendimento das necessidades lá da frente. E aí a gente cai nesse lugar, né? Como é que a gente consegue olhar para um equilíbrio entre a dimensão econômico-financeira, a dimensão social e a dimensão ambiental? Vocês percebam que o autor faz uma colocação muito interessante. Se nós tivéssemos só a dimensão social e a dimensão econômico-financeira, ou seja, se estivéssemos equilibrados os recursos financeiros e os recursos sociais, uma questão de equidade social, de distribuição de renda, nós teríamos um mundo justo. Se estivéssemos equilibrados a questão da social, da equidade e a questão ambiental, teríamos um mundo vivível. Se tivéssemos só a questão do dinheiro com a questão ambiental, teríamos um mundo viável. Mas é no encontro dessas três dimensões que está a tal sustentabilidade. Agora, gente, sustentabilidade tem que ser muito mais do que um jargão, do que uma palavra que a gente fica repetindo, que nem sabe direito o que é todo dia, né? Os teóricos têm uma mania, e a imprensa no Brasil reforça essa perspectiva, que a gente escolhe algumas palavras e fica repetindo elas exaustivamente. E a gente tem que pensar assim, como é que eu sou mais sustentável na minha casa? Como é que eu sou mais sustentável no meu hotel, no meu negócio? Esse é o nosso desafio. A sociedade clama por sustentabilidade. Como é que eu, na minha vida, posso ser mais sustentável? E aí, Satish Kumar, que é um autor indiano, traz para a gente uma experiência incrível. Ele faz uma revisão desse conceito, onde ele vai dizer que a sustentabilidade vai ser esse encontro do solo, da terra mesmo, da sociedade, de todos nós, com o ser, com a nossa alma. Em inglês a gente tem soul, né, que é a alma mesmo. Na tradução a gente optou por colocar ser. Mas como é que a gente consegue entender que estamos aqui nessa terra, é uma tutela que nos é dada, não somos donos de nada. Nós não somos donos.
Estamos tutelando esse espaço. Como é que a gente estabelece um processo de comunhão com essa terra, uma comunhão do nosso ser, do mais profundo da nossa alma com essa terra? E como é que a gente entende que nós precisamos estar a serviço do todo, da sociedade? Isso é sustentabilidade. E aí, né, o que a gente quer? Que sustentabilidade é essa que a gente quer? É conquista ou é cuidado? Qual que é a nossa opção? O verbo sustentar, de onde advém a palavra sustentabilidade, ele tem dois significados, né? Quando a gente fala sustentar, pode ser sustentar de segurar um peso, né? Um rojão lá na cabeça, aquela coisa que eu não... Ah, meu Deus, não aguento mais essa porcaria. Estou lá sustentando, conservar a mesma posição, não sair do lugar, ficar lá segurando. Ou pode ser, isso se a gente estiver olhando ele como um verbo transitivo direto, se a gente olhar ele como um verbo pronominal, é impedir a queda ou a ruína, alimentar física e moralmente. Queridos, o convite que eu faço hoje aqui é esse: que sustentabilidade nós queremos? Queremos ficar segurando? Até quando a gente aguenta segurar? Até quando vai dar para segurar? Bem, a gente chega aí no turismo. A gente viu aqui na palestra anterior dados incríveis, né? 5 vezes maior do que o PIB automobilístico, 4 vezes maior do que o PIB da indústria, nem é PIB, né? Porque é do mundo inteiro, da indústria química. Então é uma das maiores indústrias do mundo, um grande gerador de emprego, mas também um grande gerador de impactos ambientais, socioculturais e econômicos. Então nós precisamos refletir. Que turismo nós queremos fazer? E aí, quando a gente olha para os desenvolvimentos de destinos, comparado ao número de visitantes, o que a gente percebe também é que, e aí foi lá comprovado pela pesquisa que eu nem conhecia, da questão da preocupação do visitante quando ele vai escolher lá o hotel, da preocupação dele com o meio ambiente, desse hotel com o meio ambiente, o que a gente percebe é, o turismo sustentável, ele tem ali uma linha crescente, mas esse outro turismo, cada vez ele decresce mais. E ainda que não seja por opção dos turistas, é por uma opção de vida mesmo, não há como, não funciona, não vai ter. Segundo a Organização Mundial do Turismo, então, o turismo sustentável vai ser esse turismo que leva a gestão de todos os recursos, de forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas, enquanto a integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de suporte de vida são reservados. Reservados aqui na perspectiva de preservados. Então, é justamente trazer aquela amplitude do conceito da sustentabilidade que a gente acabou de ver para dentro do turismo. Esse outro autor, Fial, lançou 10 princípios para o desenvolvimento do turismo de forma sustentável. E eu achei muito legal trazer isso. Por quê? Primeiro porque esses princípios aparecem em forma de dicas para a gente. Então é fácil a gente pensar como é que isso vai para a prática. Usar os recursos com sustentabilidade. A conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, sociais, culturais é crucial e faz muito sentido mantê-los para o futuro da sociedade. Reduzir o excesso do consumo e do desperdício. Isso tem vários hotéis que já têm exemplos, né? Se você deixa a toalha e fala, olha, hoje eu não quero que lave, eles vão e fazem uma ação em contrapartida, plantam uma árvore, faz uma outra coisa. Trabalhar também com a questão do alimento, como é que reduz o desperdício de alimento. O desperdício de alimento é uma coisa tremenda e, por incrível que pareça, ainda existem pessoas no mundo morrendo de fome. E a gente jogando alimento fora. A redução do excesso de consumo e desperdício evita os custos de estabelecer em longo prazo danos ambientais e contribui para a qualidade do turismo.
Manter a diversidade. A gente tem uma mania muito chata de querer enlatar tudo, né? A gente acha que enlatado funciona. Então a gente quer tudo igualzinho. E vai virando um monte de robozinho, tudo igualzinho. Gente, o mais bonito do turismo é o diferente. É o diverso, né? É chegar aqui em Búzios e poder comer da comida buziana, comer desse regionalismo, isso que o professor anteriormente falava, saber que a fruta que eu estou comendo no café da manhã veio da comunidade que está aqui do lado, que está plantando orgânico, trazendo renda para essa região. Não, aí eu chego aqui, eu venho lá do Rio, soube que a fruta veio lá do hortifruti, do lado da minha casa. O peixe vem da China. Integrar o turismo ao planejamento. Não adianta a gente querer ficar fazendo as coisas da nossa cabeça sem que isso esteja integrado a uma política pública, sem que isso esteja integrado às demandas da sociedade. Apoiar as economias locais, que é justamente esse outro exemplo que a gente estava dando, né? O turismo que apoia em largo alcance as atividades econômicas locais e que leva em conta seus valores e recursos ambientais, protege essas economias e evita danos ambientais. Então a gente tem aqui piscicultores, os maricultores. Por que não estamos utilizando desses? Eles não estão instrumentalizados? Então por que a gente não vai junto ao SENAC para buscar essa instrumentalização? Né? A gente pode promover um desenvolvimento muito maior e muito mais perene para essa cidade. Envolver as comunidades locais. O envolvimento dessas comunidades no setor de turismo não só beneficia elas e ao meio ambiente, mas também melhora a qualidade da atividade turística. Isso é incrível, né? A gente que trabalha, eu trabalho no Rio, capital, e a gente trabalha com projetos sociais. Tem crianças, gente, que moram no Rio, capital, e nunca viram o mar. E às vezes a gente fala assim, não tem, isso é mentira, não é possível. Gente, é verdade. Ainda mais o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem ele é meio uma tripa, né? É comprido, esticado. Tem crianças que moram na cidade que nunca viram o mar. Envolver poder público e poder privado. Envolver todo mundo, tentando entender quais são os problemas, o que a gente tem de potencial, quais são os conflitos, criar essas articulações para a prosperidade. Qualificar a mão de obra, né? Como é que a gente também traz essa mão de obra para dentro dessa perspectiva de um turismo sustentável? Como é que eu trabalho com a minha camareira e trabalho com ela na perspectiva de, olha, se a gente deixar a torneira aberta enquanto vai varrer o quarto, a água do mundo vai acabar. Não vai ter mais. Comercializar o turismo com responsabilidade. Isso para mim é muito importante, né? Aliás, tudo que a gente comercializar tem que ser com muita responsabilidade. A gente tem que entender que no caso do turismo, por exemplo, a gente está vendendo um serviço. Mas quando a gente está vendendo um produto lá, né? Aquela história, vou dar um exemplo clássico, que é o exemplo da margarina. Né? Eu fico impressionado com propaganda de margarina, porque quer vender família feliz, né? Não quer vender margarina. Se quisesse vender margarina, falasse da margarina, mas não, fala da família feliz. Que gente bonitinha, alegre. A gente compra a porcaria da margarina e não fica feliz. Né? Porque eu queria ficar feliz daquele jeito. Eu comprei porque eu vi o comercial, eles estavam felizes e eu ia ficar feliz. Então assim, gente, quando eu estou comercializando o meu turismo, eu tenho que pensar nisso. O que eu estou oferecendo para o meu cliente? A gente vende produto, a gente vende serviço ou a gente vende sonho? A gente vende família feliz. Desculpem se eu sou um pouco exagerado, mas acho que às vezes é bom trazer essa perspectiva mais exagerada para fazer a gente refletir. É um convite à reflexão. Assim, a gente precisa pensar e desenvolver pesquisa. Né? Precisamos entender quem é
esse cliente, precisamos entender quais são os nossos desafios, precisamos entender quais são os nossos potenciais, precisamos entender por que a classe C, D e E ainda viaja pouco no Brasil. Né? Ele trouxe um dado importante, quer dizer, a gente não tem produto, a gente não está oferecendo produto para eles. Por que a gente não está oferecendo produto? A gente só quer os bonitinhos, engravatados, de terno, lá falando inglês de manhã? É possível fazer diferente. Basta a gente querer. E aí, para terminar, a gente aponta aqui alguns desafios para o setor turístico na perspectiva da sustentabilidade. Primeiro, atuar para reduzir a sazonalidade da procura. Quando a gente concentra muito, a gente tem um desgaste muito maior do meio ambiente do que se a gente conseguir fazer com que essa demanda seja distribuída ao longo do ano. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Por exemplo, Búzios é uma cidade praiana, lógico que tem um atrativo muito maior nas épocas de verão, mas o que a gente pode fazer para atrair o turista para cá no inverno? Como é que a gente distribui melhor essa sazonalidade? Reflexões. Reduzir o impacto do transporte público. Né? Quantas pessoas que vêm em carros individuais, e aí a gente chega aqui em Búzios e não consegue andar, né? Ninguém vai para lugar nenhum. Daqui até ali no posto da Petrobras leva 2 horas. Melhorar a qualidade do emprego no setor. Também é preciso pensarmos nisso. Como é que a gente... É um setor que tem sazonalidade, que às vezes contrata muito por demanda, mas precisamos entender quais são esses direitos do trabalhador. Se quero ter um trabalhador também com qualidade, que devolutivo eu dou para esse trabalhador que eu estou contratando? Manter e melhorar a prosperidade e qualidade de vida da comunidade. A gente tem essa cabeça, né? O peixe da China está 10 centavos mais barato, vou comprar da China e não compro daqui, que está 10 centavos, mas pô, daqui é muito melhor, é produzido aqui do lado, não vai ter muito impacto ambiental, porque ele não teve que viajar o mundo inteiro para chegar aqui, e aí eu trago o preço da China por causa de 10 centavos. Beleza. Depende do que eu quero, qual que é o meu propósito. Vou voltar lá atrás. O que é o meu propósito? Para que eu existo? Minimizar o impacto da utilização dos recursos e da produção dos resíduos. Ou seja, que recursos estão envolvidos na minha produção, como é que eu minimizo esse impacto, utilização da água, utilização de energia elétrica e da produção dos resíduos, os resíduos que eu produzo com a minha ação. Conservar e acrescentar valor ao patrimônio natural e cultural. Ou seja, parar com essa história da gente querer homogeneizar tudo. E tem uma mania de querer que tudo vire McDonald's. Gente, isso não é bom. Não é bom. O McDonald's tem o lugar dele? Tem. Mas não é bom. Só McDonald's vai ser chato demais. A gente vai ficar tudo gordo, obeso, não vai ser legal. E utilizar o turismo como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável global. Entender que o turismo, sim, pode nos ajudar nessa perspectiva. E aí, a Organização Mundial do Turismo também traz essa reflexão que é muito interessante. O desenvolvimento do turismo sustentável pode satisfazer as necessidades econômicas, sociais e estéticas, simultaneamente às integridades culturais e ecológicas. Ele vai ser benéfico tanto para quem recebe, quanto para quem visita, enquanto ele protege e melhora na mesma oportunidade o futuro. Essas são as boas notícias. Contanto, o desenvolvimento do turismo sustentável envolve uma tomada de medidas políticas vigorosas, baseadas em trocas complexas aos níveis sociais, econômicos e ambientais. E aí, anteriormente o professor falava da questão relacionada a uma agenda positiva. Como construímos uma agenda positiva para chegarmos nesse lugar? Como construímos uma agenda positiva que envolva, voltando lá no início da minha fala, envolva poder público, envolva empresas privadas, envolva a sociedade civil organizada. Como é que juntos a gente constrói essa agenda positiva? E aí, eu sou
A gente tem mais um vídeo para terminar. Esse é mega curtinho. Se puder apagar a luz. Vou voltar aqui, hein? Se eu conseguir. Pode acender? Esse é o convite, gente. Criar, então, uma prosperidade que seja sustentável, que seja para todos e que seja para sempre. Obrigado pelo convite. Boa noite. Valeu.